nossos colegas aí abraselinos, outros que ainda não fazem parte da nossa associação, mas estão percebendo cada vez mais a importância e o trabalho fundamental da Abrazel, principalmente nesse momento de crise, né? Tenho certeza que vocês estarão ao nosso lado aí, mais perto, para essa caminhada que a gente tem pela frente. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Menezes, sou presidente aqui da Abrazel Bahia. Estou com enorme felicidade de participar desse evento hoje, porque são coisas que eu já venho conversando com o Luiz há bastante tempo, sobre algumas ideias que a gente tem para crescimento da Abrazel, para oferecer serviço diferenciado para os nossos associados, né? E desse serviço especificamente também eu já conheci, a gente já estudou um pouquinho sobre ele, já tive diálogo com os parceiros e eu tenho certeza que tem muito para agregar. Eu queria esclarecer para vocês, né, que vocês já estão vendo aqui, está o nome do Luiz Henrique Amaral, normalmente vocês estão vendo ele sempre como nosso presidente executivo, então eu pedi a ele que cada vez mais se posicionasse como nosso núcleo jurídico, né, porque ele tem nos ajudado e está montando esse núcleo jurídico e liderando esse núcleo jurídico da Abrazel, tem toda a experiência e bagagem do nosso setor, tem todo o relacionamento com as esferas públicas, com diversas empresas do nosso setor. Então, nada melhor e que agregue mais que ele lidere esse núcleo jurídico, né? O ex-presidente Daniel também já cobrava muito isso dele e eu continuei nessa linha, enchendo um pouquinho mais o saco até do que Daniel. E a gente está formando esse núcleo jurídico, né? Ele já está formado. Vocês viram recentemente que a gente entrou com uma ação contra a Coelba e a Embasa, né? Sobre cortes de energia, sobre cobranças de demanda contratada. Então, a gente tem mais algumas ações para entrar também sobre impostos municipais, cartórios, etc. E vocês vão ver como é que vai se formatar essa parceria e um novo formato também para a Abrazel, que eu não quero dar spoiler ainda, mas a gente vai apresentar em breve. Então, a ideia é que o núcleo jurídico, né, abrace algumas ações que são coletivas e, ao mesmo tempo, ele possa oferecer serviços aos associados que são mais específicos, que o associado que tiver interesse vai contratando isso diretamente, com a confiança, a credibilidade que o Luiz Henrique já tem. A gente vai passar por um cenário agora que vai envolver muito negociações, ações judiciais, talvez ações trabalhistas. Então, esse núcleo jurídico é de extrema importância para a gente. Tá? Então, dito isso, né, que o Luiz Henrique faz parte desse nosso núcleo jurídico, eu queria que ele falasse para nós, explicasse um pouquinho melhor como é que funciona a parceria e esse serviço que a gente está a oferecer nesse momento que a gente precisa tanto de fluxo de caixa, de dinheiro, de injeção em caixa, né, Luiz? Então, queria que vocês explicassem aí para quem está nos ouvindo no momento. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras, obrigado à parceria dos nossos queridos que já estão aqui, a Gislaine e o nosso Tuan, da chegada da Letícia, que daqui a pouco está chegando conosco. Bem, uma das primeiras coisas que eu gostaria de colocar com vocês é essa situação que você bem colocou, presidente, que é esse posicionamento como núcleo jurídico, né? É o primeiro instante que a gente se apresenta formalmente nessa forma, e eu gostaria muito nesse instante, como sempre de costume faço nessas relações nossas, de pedir a licença e agradecer a honra e a oportunidade dessa divisão, dessa companhia, dessa confiança e dessa relação que já se coloca há muito tempo. É impressionante como a gente vai, nesses instantes, fazendo uma revisão da história, e eu me peguei até surpreso quando eu fui fazer conta, e eu já estou participante desse setor há 27 anos, sendo que 25 deles ligados à Abrazel. É uma história quase... Meu filho mais velho acabou de fazer 24, então é realmente uma estrada longa, é uma caminhada longa, e eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, e posso ser, assim, como testemunho de que, na verdade, boa parte dos que estão hoje
ligados à Abrazel diretamente. Eu tenho muito mais, conheço, não são apenas associados, são amigos que eu conheço a história, que partilhei os momentos e que a gente sempre se colocou de uma maneira parceira e cúmplice. E eu tenho muito cuidado nesse primeiro instante de trazer essa nova frente, porque ela também, para mim, na minha vida pessoal, um impacto muito forte de uma nova escolha, de novos processos, de novos encaminhamentos, mas principalmente daquilo que eu sempre me coloquei à disposição, que é somar. Então, a gente está trazendo exatamente agora perspectivas de soma, e são somas muito importantes no mundo do direito. Exatamente na questão do núcleo jurídico, essa possibilidade, a gente está vendo agora toda essa pandemia nos coloca em frente a desafios jurídicos gigantescos de toda a ordem, não só dos contenciosos, mas também daquilo que se precisa ser feito. Se lembra que a gente lançou há pouco tempo as nossas estratégias, que estavam baseadas em 3 grandes pilares, que é a legislação vigente, né? Legislação nascente e o princípio da boa-fé. Então, a gente tem exatamente esses 3 elementos, e o mais impressionante que a gente pode notar dentro do comportamento que vivemos todos os tempos nesse enfrentamento até então, é exatamente a busca da segurança jurídica, o quanto as pessoas estavam preocupadas em fazer o que era correto, o que era seguro. E isso demanda exatamente uma relação jurídica, essa relação dessa que a gente está fortalecendo hoje. O mais importante de colocar nesse primeiro momento que a gente está juntos aqui, sobre essa perspectiva, é trazer o elemento do direito não apenas para resolver problemas estabelecidos, mas é muito mais ainda para uma abordagem extremamente nova que a gente está trazendo, que é da inteligência de negócios, que é de fazer com que o direito ampare não só os problemas que são, digamos, privados ou privativos ao campo do direito específico dos tribunais, mas também como estrutura de advocacia estratégica. Isso é muito importante. Daí essa provocação de como inovar e expandir o seu negócio em plena pandemia, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. É exatamente a busca dessa conexão. Você veja que no nosso texto, no nosso chamado, não há nenhum juridiquês nele, exatamente porque é uma visão de construção a partir do direito, de inteligência de negócios, advocacia estratégica, e que vai trazer resultados efetivos do ponto de vista não só de tratar com problemas instalados, mas também com projeções, com situações que a gente pode imaginar o direito amparando essas construções, como a gente vai ter oportunidade de conhecer a partir de hoje aqui. Esse evento, exatamente nessa linha, ele hoje trata apenas de um ponto dele. Por se tratar de estratégia, a gente está sempre pensando sobre o prisma do horizonte de sistema. Então, é sobre o prisma de como relacionar as iniciativas empreendedoras ao mundo do direito e como potencializar essa relação para que o empreendedor tenha um resultado mais efetivo, resultados mais práticos e resultados melhores. Essa é a grande proposição que a gente vem trazer hoje e traz um primeiro elemento, que é exatamente preservando também a nossa estratégia desde então, que são as 3 fases, que é do como sobreviver, como reabrir, né, na retomada, e como se perpetuar. Em cada uma dessas etapas, essa estratégia, essa inteligência de negócios a partir do mundo do direito vai trazer soluções, vai trazer encaminhamentos que vão resultar numa potencialização dos negócios e do empreendedor. Então, é uma visão extremamente nova. Eu fico muito orgulhoso dessa caminhada, fico muito esperançoso de realmente trazer efetivamente somas do processo, que a gente está falando agora naquilo que também temos falado muito. São perguntas novas, precisam de novas respostas. E é exatamente isso que a gente está trazendo aqui agora. São novas respostas amparadas no mundo do direito, através de uma estratégia, de uma inteligência de negócios montada em cima de vários eixos que vão ser colocados aqui hoje. E eu queria muito, é um momento muito especial para mim, é um momento muito especial na minha vida, e isso é muito importante. Cada vez mais eu tenho ficado honrado com as parcerias que estão caminhando nessa trilha a cada instante, como hoje aqui o presidente Léo é um parceiro amigo,
e cada vez mais essa construção com nossos queridos que já estão aqui, a Letícia Amaral, o Tuan Montenegro, a Gislaine, que são lá do Deude Montenegro, Deude Amaral e Montenegro, advogados associados, mas é uma parceria que também eu tenho já há muito tempo, através da Letícia, pelo IBPT. Esse é um testemunho também que eu preciso trazer, porque a minha decisão, quando eu estava enfrentando em 1999 para 2000, um dos maiores embates surgidos naquele momento, que era o surgimento do Sintegra e o surgimento do governo eletrônico, dessas trocas de meios eletrônicos e a fiscalização eletrônica. O IBPT foi e tem sido desde então um dos horizontes mais importantes de fonte de informação, não só disso, mas também de colaboração efetiva na construção de muitos conhecimentos. A partir disso, nós fizemos a Feira dos Impostos, participamos do impostômetro nascendo, nós participamos da luta do combate de termos uma legislação do contribuidor, do contribuinte, né, de termos um horizonte nessa linha. Então, vejam que são construções muito antigas. E, para passar a bola aqui, eu queria compartilhar com vocês um pensamento que, numa dessas madrugadas recentes, logo depois que começou todo esse quadro de pandemia, eu tive a oportunidade de estar, numa madrugada dessa, vendo um programa da CNN com o entrevistado Leandro Carnal falando sobre a pandemia e as situações. E eu me lembro que ele fez uma expressão que me tocou muito no primeiro momento, até confesso que sempre incomodado, mas logo depois completamente consciente disso, ele trazendo a informação de que momentos como esse de pandemias, momentos de grandes transformações, de guerras e de momentos marcantes na história da humanidade, necessariamente não são momentos revolucionários do ponto de vista de mudança total do status quo, mas sim aceleradores de processos já existentes. E é exatamente isso que eu estou vivendo no dia a dia, que é o que a gente estava comentando aqui agora, o uso da tecnologia, no nosso setor, o uso do delivery, no nosso setor, tantas outras coisas que estão marcadas, e aí referendar exatamente uma posição de parceria como essa, há tanto tempo lá atrás colocada, que há pouco tempo eu tive a oportunidade também de participar, e hoje ainda estou participando das turmas do IBPT Educação, quer dizer, é sempre o universo conspirando a nosso favor, e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje, que é esse elemento de soma. Agradecer a participação, estar aqui à disposição, passar para você, Letícia, como porta-voz dessa nova caminhada e trazer todos para a gente compor esse elemento, e eu fico desde já muito grato a cada um de vocês que está aqui e a cada um de vocês que está participando conosco desse evento. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Luiz, muito obrigada. Primeiro, só vamos alinhar aqui. Está conseguindo me ouvir bem, Luiz? O pessoal está me ouvindo bem? Excelente. Ótimo. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da equipe aqui da Deude Amaral Montenegro esse convite para estarmos aqui falando de um tema tão importante, que é de como trazer alívio financeiro em época de pandemia para o setor de bares e restaurantes. E deixa eu só fazer um entre parênteses aqui, né? Vocês conseguem visualizar que não estamos na Bahia, né? Acho que minha golinha aqui denuncia, né? Eu estou vendo quem está na Bahia. Se eu estivesse na Bahia, estaria com muito gosto. Acho que eu estaria com uma blusinha manga curta, mas a gente está localizado no Sul. E hoje estamos falando de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Mas é um prazer estar falando com vocês aí, e também é uma alegria saber que a facilidade da internet, né, consegue comunicar assim, em locais tão distantes. Nós preparamos aqui uma apresentação que eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? E antes disso, pessoal, gostaria de fazer uma breve apresentação e logo vou passar a palavra à minha sócia, a doutora Gislaine. Mas como o Luiz bem introduziu aí o assunto, nossa parceria já vem de longa data. Hoje não, faz alguns anos já, eu estou na diretoria executiva do IBPT, na vice-presidência. Estou à frente aí da parte acadêmica do IBPT Educação.
E também, então, hoje estou representando aqui não apenas a Deus de Amaral Montenegro junto com meus sócios, mas também o IBPT Educação e o Empresômetro, que são empresas ligadas ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E é por meio desse elo, conectando a Brasel, conectando o escritório, conectando o Instituto, que a gente vai conseguir munir vocês aí de informações relevantes para juntos construirmos aí um caminho, né? Um caminho com base na legalidade, na ética e principalmente na velocidade da tecnologia para tentar trazermos aí um alívio para vocês. Então, vou compartilhar a minha tela aqui. Luiz, por favor, veja se está tudo certo. Está compartilhada a tela? Ok, está sim, Letícia. Ok, então está certo. E logo na sequência eu já vou fechar o meu áudio e já vou introduzir a palavra para a doutora Gislaine Deude, que é uma das minhas sócias e que vai iniciar essa fala aqui com vocês, tá bom? Perfeito. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal, a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Luiz, por essa belíssima iniciativa que teve de ir buscar resultados para os seus. Eu espero que seja eficiente essa nossa, né, exposição aqui, que sejam 2 horas aí, de fato, de absorção de informação, com o intuito exclusivo de trazermos resultados, né? Então, o nosso webinar, ele foi pensado, né, por intermédio de um estudo aí, o Luiz, preocupado com o atual cenário do mercado, em como a gente conseguir, né, inovar e expandir o seu negócio em plena pandemia. Então, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso webinário, e hoje a gente vai mostrar para vocês como podemos realizar, né, esse negócio que nós vamos explanar aqui para vocês hoje, tá? Primeiramente eu começo nos apresentando. Eu me chamo Gislaine, tá? Gislaine Deude, eu sou sócia aqui da Dan Advocacia, na cidade de São Francisco do Sul, como a Letícia mencionou. A Letícia é minha sócia aqui também no escritório, além de, né, ser aí a coordenadora vice-presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e o Dr. Tuan também, que é o nosso sócio aqui no escritório. Nosso portfólio, como se diz, nossa lâmina é sim relacionada diretamente com a advocacia tributária e inteligência de negócios. Somos advogados tributaristas, expertos em assuntos jurídicos, tributários, somos empreendedores como vocês, obviamente, somos executores de medidas facilitadoras do comércio frente à pandemia ou fora da pandemia, inclusive, né? Temos aí essa experiência até mesmo por conta da nossa expertise e prática no dia a dia, principalmente considerando, né, a Letícia aí, que é vice-presidente do Instituto do IBPT, tá? Então, eu queria começar provocando vocês, tá? Se você algum dia ficou preocupado ou achou que jamais fosse capaz de conseguir um alívio financeiro em meio a essa pandemia, e nós queremos dizer para vocês que deixem esse pensamento, que deixem de lado essa forma de ação de vocês, porque nós garantimos que vocês conseguem sim fazer isso. Aliás, qualquer empresário com força de vontade é capaz de conseguir isso, certo? E você só precisa da pessoa certa para estar com você. E hoje nós temos as pessoas certas aqui, juntamente com a Brasel, né, Luiz? Para muitas pessoas aqui, essa não é a primeira vez que é apresentada uma oportunidade para vencer a crise do Covid-19, mas nós não viemos aqui para falar mais do mesmo. A primeira coisa que nós queremos deixar claro é que se você, por um acaso, falhou anteriormente, a culpa não é sua, tá? E existem muitas informações confusas hoje no nosso dia a dia, é só acompanharmos aí o noticiário, essa crise, né, tanto na saúde quanto na política ou, né, institucional, na saúde, e que obviamente se reflete no nosso bolso, no nosso caixa, né? Então, a gente tem aí essa possibilidade de fazer com que vocês tenham esse sucesso, tá? Então, assim, muitos empresários, tá, passam por isso todos os dias. E a culpa, sabe de quem é a culpa? Da falta de conhecimento, exatamente. Que infelizmente faz você acreditar que conseguir um alívio financeiro em meio à pandemia
é impossível, ou que ter mais dinheiro em caixa para poder quitar as dívidas ou investir, né, numa retomada, uma expansão do seu negócio é algo impossível, né? Ou possível apenas por meio da tomada de empréstimos, o que é mentira, tá? Então, hoje eu tenho uma pergunta para vocês, né? Nós montamos aqui uma estruturação de alguns grupos, né? Os conformados, os que estão lá na zona de conforto, aqueles que sabem que não está bom, mas também não fazem nada, e aqueles que sabem, né? Sentem que estão quase falindo, mas também não tem muita movimentação, e aqueles também que não sabem o que fazer. Eles preenchem todos esses grupos que eu acredito que sejam, né, os empresários da região, que especificamente de bares, restaurantes, lanchonetes, enfim, esse nicho de mercado que é tão específico, né? Então, eu acredito que vocês que estão aqui hoje estão nesse grupo maior aí, tá? Esse índice que não sabe o que fazer, tá? Então, nós passaremos para vocês uma estratégia de mercado que é capaz de estancar esse sangue e curar a doença, não apenas a dor, né? A nossa proposta é possibilitar resultados de impacto a fim de evitar a falência do seu negócio, mesmo estando de portas fechadas e sem receita. É possível. Nós vamos te mostrar como conseguir isso durante esse webinário. Então, assim, entendemos que você que está aqui hoje tem dificuldade financeira, tá? Por estar com as portas fechadas, sem receita. Isso, como já falamos, né? Não é sua culpa. Se você se sentiu preocupado, né? No nível de sentir assim que não é capaz de evitar a falência do seu negócio, nós vamos mostrar que é capaz, que você é possível, né? Como? Reavendo aí do fisco, que é hoje o nosso maior sócio, que é o fisco, né? Então a gente vai buscar aí afastar esse risco de falência e tentar aí absorver um fôlego, né? Por que tudo isso? Por que nós falamos isso hoje, né? Porque nós precisamos entender o que mudou no mundo, essa pandemia. E ainda hoje participei de um treinamento em que o meu mestre dizia o seguinte: a pandemia veio para mudar o mundo de forma positiva, para que nós tenhamos uma maior capacidade de engajamento e desenvolvimento da nossa capacidade humanitária, tá? Então, antes da pandemia, falando especificamente de inteligência de negócios, tá? A inteligência de negócios, ela proporcionava que nós fizéssemos essa captação de informações de forma estratégica para planejar e assim, um aproveitamento e uma oportunidade de crescimento do nosso negócio, certo? Hoje, o mundo pós-pandemia, ele subentende-se que essa coleta de informação precisa, né, e segura, ela basicamente está relacionada com a nossa capacidade de se reinventar, né? A tecnologia, ela veio, sabe, para que a gente faça essa coleta de informações, né, que são valiosíssimas no mundo de hoje, para que a gente possa sobreviver, né, com a saúde das nossas empresas, da empresa de vocês, né, mais especificamente. E por quê, né? A tecnologia muito nos interessa. E eu acredito que, interessando a nós, isso quer dizer que pode trazer resultado para vocês, tá? Então, assim, hoje, aqui com base especificamente o nosso know-how, a nossa máquina motriz vai ser a inteligência de negócios por intermédio da utilização da tecnologia de forma objetiva, ágil e que traga para vocês excelentes resultados. Então, agora eu passo novamente aí, após essa fala introdutória, para a doutora Letícia, minha sócia, que ela vai esmiuçar aí essa questão da tecnologia. Afinal de contas, ela é a idealizadora, nasceu no berço de tributaristas, de tecnologistas, e vai saber dizer para vocês de uma forma também muito esclarecedora como que nós podemos utilizar da tecnologia de uma forma inteligente a fim de trazer resultados para o caixa da empresa de vocês.
Obrigada, Gi. Pessoal, acho que é importante a gente pautar aqui alguns temas que pode ser que nem todo mundo esteja familiarizado. Então, por que a doutora Gislaine comentou, né, da questão da inteligência de negócios e da informação? A informação, ela é o insumo, a fonte de dados ali unidos e estruturados para montar estratégias para os negócios. E o que isso tem a ver com tributação? Nós sabemos aí que o custo tributário é o maior custo que as empresas têm, que o fisco é o principal sócio de todo empreendedor. E sabendo disso, há quase 2 décadas dentro do IBPT, que nasceu como Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, se transformou em 2011 em Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, justamente porque ampliou muito o seu escopo. Lá, desde 2007, com o nascimento do projeto Nota Fiscal Eletrônica, que veio se consolidar no projeto SPED, nós já vínhamos entendendo que o dado tributário viria a ser um dado muito relevante para a estratégia de todo e qualquer negócio. Porque, de fato, não existe negócio sem tributação, assim como não existe tributação sem negócio. São 2 coisas que estão intimamente ligadas. E, ao longo do tempo, quando nasceu o projeto Impostômetro, que foi o primeiro painel em termos nacionais, né, a repercutir ali em tempo real a quantidade de tributos arrecadados, e esse projeto veio um pouquinho depois de outro projeto importante que a gente já começou a unir essa questão de dados, estatística, negócios, que foi a calculadora do cidadão, em que a gente já calculava quanto tempo, em média, o cidadão teria que trabalhar para pagar os seus tributos, quanto de tributos tinha nos seus salários. E isso veio, assim, dentro do Instituto, sendo aprimorado em diversos outros projetos. Hoje, se vocês aí pegam um cupom fiscal, uma nota fiscal eletrônica, seja um DANF, vocês vão ver ali como obrigatório constar a carga tributária em cima do produto ou do serviço que está sendo adquirido. E quem fornece a tecnologia, quem fornece o dado estatístico para alimentar os diversos softwares de emissão de cupom fiscal e softwares de gestão, de uma forma geral, é o IBPT. Hoje somos o repositório oficial. E a lei, inclusive, que veio dar mais transparência ao cidadão em relação à carga tributária que ele paga, ela só foi aprovada depois de um compromisso que o IBPT fez na época com o governo federal, de que ele subsidiaria com essa informação. Então, isso, pessoal, fez que ao longo dos anos de muito estudo, de uma equipe multidisciplinar formada por advogados, por contadores, contabilistas de uma forma geral, engenheiros da computação, muitos profissionais da área da economia, da área da administração, a gente conseguisse chegar nesse conceito aí de tributação, inteligência de negócios e sempre levando todo o nosso conhecimento jurídico para as empresas. E aí, a gente veio também identificando que esses dados tributários que estão aí soltos em diversas plataformas fiscais, estão soltos dentro das empresas e muitos dados são públicos, a gente começou a compilar e formamos o que a gente chama de um Big Data tributário, o Big Data fiscal. E hoje a gente tem aí o maior Big Data fiscal do Brasil, em que a gente consegue realmente ter acesso a muitas informações que são relevantes do ponto de vista negocial para as empresas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria realmente deixar todo mundo no mesmo passo, no sentido de que inteligência de negócios ou business intelligence não é algo que só grandes empresas têm que se preocupar.
não é algo que todo e qualquer empresário, todo e qualquer empreendedor precisa se preocupar, sim, porque é com inteligência de negócios que ele vai melhorar seu fluxo de caixa, com inteligência de negócios que vai melhorar a formação do preço, é com inteligência de negócios que vai capacitar melhor os seus fornecedores, que vai escolher e vai prospectar melhor os seus clientes. Então, a inteligência de negócios que a gente faz e monta a partir de dados tributários, ela se revela, como a doutora Gislaine muito bem pontuou, como algo fundamental para a sobrevivência dos negócios no mundo pós-Covid-19, pós-pandemia que se instaurou. Então, se a gente for começar, vamos começar falando, né, do que é uma inteligência de negócios. A inteligência de negócios, ela parte do princípio que a empresa ela está inserida dentro do mercado, certo? E aqui eu trouxe alguns dados para vocês, alguns dados estatísticos, que são todos mapeados de acordo com a nossa tecnologia, que no Brasil nós temos quase 21 milhões de empresas ativas, tá? Quase 21 milhões. Se a gente trouxer isso para um universo menor, né? Começamos a filtrar e perfilar esse grande universo de 21 milhões de empresas, e a gente trouxer para o universo de empresas na Bahia, né, empresas ativas no estado da Bahia, mais especificamente empresas que tenham um desses 4 CNAEs, né, o CNAE, o Código de Atividade, então, CNAE de restaurante e similares, CNAE de bares e outros estabelecimentos, seja com entretenimento ou sem entretenimento, e o CNAE de lanchonetes, casas de chá e de sucos, que estejam dentro do regime do Simples Nacional, a gente já extrai desse universo de quase 21 milhões de empresas uma amostra real, tá? Real, com base em todos os CNPJs ativos, de 8.826 empresas dentro do estado da Bahia. Então, empresas que fazem parte, que têm ali no seu CNPJ um desses 4 CNAEs, seja como CNAE principal ou como CNAE secundário, e que esteja enquadrada dentro do Simples Nacional com regularidade fiscal, com situação fiscal regular, tá? Se a gente ampliasse um pouquinho essa pesquisa que a gente perfilou aqui, deu uma filtrada, a gente mapearia só desses 4 CNAEs, a gente tem um pouquinho mais que 8 mil, a gente tem 32 mil empresas. Contudo, dessas 32 mil empresas, pouco mais de 19 mil são de microempreendedores individuais, estão no regime do MEI, tá? Mas a gente quis trazer aqui para essa nossa conversa as empresas que estão fora do MEI, as empresas que estão dentro do Simples Nacional com regularidade fiscal. Então, a gente está falando de quase 9 mil empresas, tá? E aqui, pegando as principais cidades, a gente vê que realmente dessas quase 9 mil empresas, a maior parte está na cidade de Salvador, tá? Seguida de Porto Seguro e depois de Feira de Santana. Aí, vamos entender um pouquinho mais desse mercado, né? Qual que é a natureza jurídica de cada um desses quase 9 mil estabelecimentos, 9 mil CNPJs ativos. A maior parte ainda é de empresários individuais, tá? Seguido de empresas, de sociedades empresárias de responsabilidade limitada. E aí, como a gente só mapeou, né, todas as empresas regulares, a gente vê que a grande maioria dos estabelecimentos estão nesse CNAE principal de restaurantes e similares. E aqui, se a gente for ver a faixa de faturamento, que a gente também consegue triar a faixa de faturamento, a gente vê que a maior parte dessa nossa amostragem de quase 9 mil empresas está ali faturando entre 100 e 500 mil reais por ano, tá? Então, isso aí é só para vocês terem uma amostra do quando a gente fala de inteligência de negócios, a gente parte do princípio que a gente está tratando de um mercado, tá? E para que a gente efetivamente pratique a inteligência de negócios, não basta a gente entender de apenas um mercado, né? Hoje a gente entende aí de todos os mercados,
e a gente consegue mapear, como eu mapeei aqui uma amostra pequena para você, a gente consegue mapear qualquer mercado, tá? Inclusive todas as empresas, essas quase 9.000 empresas, eu consigo mapear por nome, CNPJ, todos os cadastros de e-mail, de telefone, faixa de funcionários, faixa de faturamento, sócios. Então, todos os dados públicos que estão aí espalhados em diversos bancos da internet, a gente tem filtrado nessa nossa tecnologia, tá? Então, isso serve para a gente entender o mercado, então, que mercado estamos trabalhando, né? E aí, a partir daí, a gente consegue traçar diversas estratégias dentro desse mercado, tá? Mas, aí, também falando de tecnologia, tá? Esse mercado, desses cerca de quase 9.000 empresas, a verdade é que esse mercado de quase 9.000 empresas, muito possivelmente tem dinheiro a receber do fisco, tá? Da Receita Federal, e sequer sabe disso, não faz a menor ideia. Então, se a gente for falar que dessas 9.000 empresas, quase 9.000, 8.800 e poucas, cerca de 1% tem consciência disso, a gente vai estar ainda trabalhando numa estatística alta, tá? Por quê? Porque, em especial, esse segmento, ele tem uma característica tributária que difere de outros segmentos. E pelo fato de estar no Simples Nacional, ele segue uma segunda característica tributária, que para que ele esteja recolhendo devidamente seus tributos e não a mais, ele precisa realmente contar com uma outra tecnologia que normalmente as empresas desse segmento não contam. Então, faria sentido para você, na sua empresa, que está dentre essa nossa amostragem de quase 1.000 empresas, vasculhar aí, por meio de tecnologia, se tem valores que está recolhendo indevidamente e recuperar esses valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos, faria sentido utilizar essa inteligência de negócios com base nessa tecnologia para, num momento de pandemia, de aperto financeiro, trazer dinheiro para o caixa? Isso faz sentido para você? E aí a gente pode te garantir que você está pensando, faz todo sentido, é o que eu preciso nesse momento, eu preciso de alívio financeiro. Então, muitos de vocês aí já recorreram ao Banco do Nordeste, ou se não recorreram, estão pensando em recorrer ao Banco do Nordeste, que está oferecendo aí um empréstimo com uma taxa de juros bem atrativa. Mas, às vezes, pessoal, vocês têm um dinheiro para receber que vocês nem sabem, não precisam nem tomar empréstimo, né? Então, e foi isso que a gente descobriu. A gente descobriu que fazendo o uso conjugado da tecnologia com a inteligência de mercado, é possível sim fazer levantamento de valores que as empresas recolheram a maior e promover essa restituição, fazer levantamento de dados com base nos últimos 5 anos de forma ágil, pedir de forma ágil e fazer com que, num prazo de até 60 dias, esse valor esteja em conta, na conta da empresa, tá? Então, só que daí vocês podem estar se perguntando como é que faço isso, né? Como que a minha empresa pode saber se ela está recolhendo indevidamente, se ela tem direito a restituir algum tributo que foi pago, se eu posso trazer dinheiro para o caixa da minha empresa. E aí a gente também percebeu uma segunda situação aí que assola os empresários, né? Porque normalmente o empresário desse segmento, ele primeiro tem pouquíssimo conhecimento da parte tributária, né? Tem pouquíssimo conhecimento. O pouco conhecimento que ele tem, ele deixa na confiança do contador, né? O contador que fica responsável por pagar os seus tributos, né? Os tributos do empresário. E aí, por conta disso, a gente percebeu que é muito mais ágil se o empresário nos autoriza, quando ele acha que faz sentido verificar se a sua empresa tem valores a restituir, se está pagando indevidamente, se tem um erro de cadastro e se a nossa tecnologia pode ajustar isso, nos autorizar a entrar em contato direto com a contabilidade e possibilitar aí a gente precisa de um documento só para fazer um levantamento, em 48 horas dar esse levantamento. Então, realmente, o uso da tecnologia nos facilita a vida em muitas coisas, né?
E aí, às vezes, o pessoal, quando a gente vai falar de parte tributária, para empresários que estão no Simples Nacional, uma coisa bem comum e um medo muito comum é, não, mas eu não quero mexer com Receita Federal, não quero mexer com parte tributária, porque eu tenho muita parte aqui da minha receita que eu estou omitindo. E a gente sabe que isso é uma realidade dentro do segmento. A gente tem total consciência disso, que é uma realidade. A gente já também sabe que, ao mesmo tempo que isso é uma realidade, esse nosso trabalho pouco impacto e pouca relevância tem com essa parte, porque esse trabalho que a gente faz, primeiro, a gente não tem contato nenhum com a Receita Federal para poder identificar se a empresa está efetivamente recolhendo de forma indevida. Como eu falei, tem um pequeno percentual de empresas que já está com os seus parâmetros, os seus cadastros ajustados e está recolhendo de uma forma devida, mas a grande maioria, aí a gente estima que 99% das empresas não está com o seu cadastro, não estão com o seu cadastro atualizado. Então, nesse primeiro momento, não tem nenhum impacto, porque a gente sequer vai fazer qualquer contato com a Receita Federal, a gente só precisa de um documento contábil para fazer um diagnóstico em 48 horas. E assim, não existe nenhum empecilho. Inclusive, tem vários de nossos clientes que já estão fazendo esse trabalho, já receberam, né? Já receberam aí o último cliente que a gente atendeu nesse segmento de restaurante. Ele recebeu o depósito em conta em exatos 30 dias, né? Não demorou mais do que 30 dias e conseguiu restituir um pouco mais de 20 mil reais no caixa da empresa, para uma empresa que fatura 60 mil, né, mês. Então, assim, fez todo sentido para dar alívio nesse período de pandemia, e fez todo sentido para a empresa. Então, isso sem qualquer retaliação, e é uma forma de vocês também ganharem competitividade, né? Porque ajustando o cadastro e ajustando essa parte, devolvendo dinheiro para o caixa da empresa, não vai só trazer alívio financeiro, como também vai tornar a precificação de vocês mais equilibrada e mais competitiva frente à concorrência. Então, em resumo, o que a gente faz é solicitar um documento para colocar no nosso sistema de tecnologia, que em 48 horas vai dar um diagnóstico para saber se a empresa efetivamente tem valores a restituir ou não, e se tiver, se faz sentido para o empresário pleitear esses valores, tá? E trazer dinheiro para o caixa da empresa, ok? Então, é isso. Se faz sentido, a gente vai ter imenso prazer em possibilitar esse alívio financeiro para você e para a sua empresa, tá? E aí, quais são os tributos, né, que estão compreendidos nesse trabalho e que são os tributos que normalmente o empresário, estando no Simples Nacional, está recolhendo a mais? Então, a gente está falando de 3 tributos, PIS, COFINS e o ICMS, tá? E são exatamente esses tributos que normalmente as empresas estão recolhendo indevidamente. A gente consegue levantar isso e devolver esses valores recolhidos de forma errada nos últimos 5 anos, tá? Então, apresentada essa primeira parte, como que todo esse trabalho ele é estruturado, né? Então, essa primeira parte em que a gente consegue efetivamente trazer alívio, depois eu vou passar a palavra para o Dr. Tuan explicar melhor como funciona a metodologia desse trabalho. Mas esse trabalho, ele é apenas um ponto de partida, né? Porque vai trazer, como a doutora Gislane falou, vai parar a sangria, né? Então não vai só diminuir a dor, mas vai parar a sangria aí, que é uma coisa que a gente sabe que é a dor dos empresários desse segmento nesse momento, né? Em especial que as portas continuam fechadas, que só estão dependendo para trazer receita para as empresas, precisam de delivery, né? Praticar delivery ou takeaway, então são as 2 modalidades. Então, enquanto ainda está se discutindo quando que o comércio vai voltar, quando que os restaurantes e bares vão poder abrir, você, empresário, não pode ficar parado, né? Não pode ficar só apagando incêndio, mas realmente tem que agir. E a inteligência de mercado, ela tem como fundamento, como eu disse, esse Big Data e tecnologia, mas ela melhora a partir dessa primeira análise, ela vai possibilitar a melhora na formação do preço, como eu já comentei, e através de outros cruzamentos que a gente tem na nossa base, a gente consegue ajudar também o empresário a melhorar
os seus fornecedores, os seus canais de distribuição, né? Seus canais de delivery, por exemplo. A ir em busca dos clientes ideais também, porque a gente sabe que, de uma forma geral, quem consome os serviços e os produtos de bares e restaurantes são pessoas como eu, como a doutora Gislaine, como o doutor Tuan, como são pessoas físicas. Contudo, gente, existe aí uma infinidade de possibilidades de trazer mais clientes para o seu negócio com a utilização dessa nossa ferramenta. E claro, você se destacando na melhora do seu preço, na busca dos clientes corretos, melhorando seus fornecedores e canais de distribuição, a consequência lógica é que você vai também se destacar da concorrência. Inclusive, se você quiser conhecer um a um todos os seus concorrentes, também isso é possível. E aí a gente trouxe um exemplo, né, de como que você poderia, utilizando tecnologia e inteligência de negócios, mapear o seu público-alvo, traçar uma linha de potenciais clientes por meio do que a gente chama de clusterização. Então, dentro do seu universo da sua empresa, de potenciais clientes, a gente consegue clusterizar aqueles clientes que seriam clientes ideais para você trazer para o seu negócio. Aqui a gente fez um exemplo, tá? Uma amostra do que é possível fazer. Então, pegando ainda o estado da Bahia, a gente identificou potenciais consumidores, potenciais clientes de bares e restaurantes, como nós, como eu falei, como eu, doutora Gislaine, todos os dias a gente trabalhando home office, trabalhando no escritório, como prestadores de serviço, o que a gente faz para otimizar nosso tempo? Eu, por exemplo, tenho 2 crianças pequenas em casa, trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de ficar aí pensando em almoço e jantar, por exemplo, tá? Que a gente está tratando de uma hipótese do que é possível fazer para melhorar aí com tecnologia e inovação a carteira de clientes. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma potencial cliente de um bar e restaurante aqui da minha região. Mas como você vai identificar? Mapeia. Eu sou advogada, eu tenho escritório de advocacia. Ou, da mesma forma que eu consumo, eu tenho certeza que profissionais da contabilidade que estão trabalhando em escritórios de contabilidade, escritórios administrativos e consultorias, fazem a mesma coisa. Então, eu consigo mapear todas as empresas, e aqui a gente fez o exercício mapeando só na cidade de Salvador, todas as empresas ativas que têm KNAI de escritório de advocacia, ou escritório administrativo, ou escritório de consultoria tributária, tá? A gente mapeou 3 KNAIs ali. Então, serviços advocatícios, atividade de consultoria, auditoria tributária e serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tá? E a gente mapeou 133 empresas ativas. Então, que tal se o seu bar ou restaurante tivesse acesso a essas 133 e pudesse fazer uma prospecção ativa no sentido de fazer uma parceria com essas empresas? Olha só, inclusive eu consigo mapear aqueles que me interessam mais, porque tem mais funcionários, né? Então, quanto mais funcionários a empresa tem, mais clientes para o seu negócio aí. Então, eu consigo mapear dentro dessa minha amostra de 133 empresas, eu consigo ver ali que eu tenho empresas que chegam a ter até 200 funcionários. Mas eu falo, não, Letícia, mas no meu caso, eu acredito que o que vai, essas empresas de 200 funcionários normalmente já tem ali, já fornece para os seus clientes, para os seus funcionários ali algum outro serviço de alimentação diferenciado, mas eu quero só, então, focar nas que tem até 50 funcionários. Ok, você tem como mapear isso. E aí sim você tem como, mesmo estando de portas fechadas, tá? E mesmo estando com baixo faturamento, você tem como ir atrás de inovar, tá? Inovar, ser um diferencial dentro do seu ramo de atuação para trazer essa carteira de clientes para a sua empresa, tá? Então, isso daqui é só uma amostragem. E se eu quiser também saber a faixa de faturamento, para saber mais ou menos que tipo de empresa que poderia ser interessante fazer uma parceria, eu também consigo ter essa informação aqui, tá? Segmentada por ramo de atividade. E isso você pode abrir e fazer qualquer outra pesquisa para fazer qualquer outro tipo de investimento em potenciais clientes para o seu negócio, tá? Doutora Letícia, é até importante falar para o pessoal, né,
Essa plataforma, ela é fantástica. Agora você imagina fazer um levantamento da tua região, você tendo um restaurante que não precisa servir um prato extraordinário, mas você ter lá um prato executivo, que é o que nós consumimos aqui no escritório todos os dias do nosso restaurante parceiro. Parceiro por quê? Porque a gente compra, a gente consome diariamente dele. Então, tu imagina esse pessoal aí com esse número, né, na região ali da Bahia, até implementando essa questão, né, Inclusive, a própria Brasel já está disponibilizando uma plataforma de cardápio. Então, assim, são estratégias de inovação com auxílio de tecnologia que fazem a empresa, né, o bar, o restaurante se destacar. E aí, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Tuan, para ele entrar um pouquinho mais nas minúcias de como que a gente faz esse trabalho inicial, que é o que a gente chama de parar a sangria, que é a identificação de valores para entrar no caixa da empresa. Então, doutor Tuan, a palavra é sua. Obrigado, doutora Letícia. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aí pela oportunidade, o Luiz e o Leandro, a gente está podendo trazer aqui para vocês algumas informações sobre inteligência de negócios e, em especial, né, como a tecnologia pode auxiliar a gente em que pese nesse momento bastante conturbado aí com essa pandemia. Vou trazer para vocês né, alguns elementos que podem facilitar, né, em como estruturar uma estratégia, né, para conseguir se manter nesse momento de pandemia, né, e futuramente poder alavancar, né, os negócios quando essa situação baixar um pouco. Bom, a primeira, como a doutora Letícia já mencionou, né, que consiste na análise fiscal e contábil, que isso é o que vai possibilitar, de primeiro plano, uma recomposição do caixa da empresa, né? Essa análise fiscal e contábil, para quem é do setor de bares e restaurantes, ela se faz bastante interessante, porque existem diversos produtos que são comercializados e eles possuem uma tributação específica, né, que ela não deveria ser repassada em toda a cadeia, né, da distribuição, mas infelizmente para os optantes do Simples, quando vão fazer o recolhimento desses tributos, eles acabam, né, sendo recolhidos de uma maneira em cima do valor geral da saída, né, dos produtos. E esse é um grande problema. Então, a tecnologia ela vem a proporcionar a identificação, né, desses tributos pagos a maior, né, e garantir, né, a recomposição do caixa, né, que isso agora, acho que nesse momento de pandemia é extremamente necessário aí para que se possa montar estratégias para a retomada. O segundo aspecto importante para a gente estar abordando aqui é com relação ao cadastro desses produtos. No primeiro momento, essa revisão contábil fiscal, ela visa identificar aquilo que já foi pago, mas não adianta, né, a gente pegar, né, identificar isso e continuar fazendo da mesma forma. Então, é necessário que a gente busque, né, e isso acho que daí existem vários sistemas, né, internos para lanchonetes e restaurantes que possibilitam um cadastro correto dos produtos, né, e na hora que isso é repassado para o contador, né, ele viabiliza que isso seja segregado na hora do recolhimento dos tributos. Então, a gente acaba, né, tapando um ralo que até então, né, não era conhecido, e a gente acaba reduzindo os custos tributários da empresa, né? Isso é bastante importante porque, né, acho que num momento como a gente está hoje, a gente precisa conter os gastos, né, e ainda mais, né, junto ao nosso principal sócio, como a doutora Letícia fala, que é o fisco. E um terceiro ponto que eu acho que é importante seria a questão do mapeamento de mercado. Isso também, como a doutora Letícia ela abordou, isso viabiliza que a gente possa, né, identificar melhor o nosso público-alvo, né, para a gente poder trabalhar, e também auxilia na aquisição de insumos, onde pode ser mapeado, né, os insumos da sua empresa, né, em questão de precificação, e você, né, tá podendo lidar com os fornecedores de uma maneira que atenda melhor os interesses da sua empresa e, né, por consequência, acabe se reduzindo os custos para a aquisição desses insumos. No que tange ao primeiro ponto da análise fiscal e contábil, né, e para o exercício desse trabalho, né, a gente tem uma metodologia
que possibilita que isso seja, né, rápido e efetivo. A gente, né, normalmente faz a apresentação, né, de como se dá essa questão, né, para quem está inserido no Simples, né, explica as questões, né, da tributação monofásica, né, que às vezes torna inviável a segregação desses produtos, porque não há um correto cadastramento no sistema interno da empresa, né, e então, com essa apresentação, a gente faz o recolhimento do PGDAS, que é o documento de arrecadação, né, das pessoas que estão enquadradas no Simples. Com o recolhimento dessa PGDAS, a gente roda, óbvio, né, com o auxílio de tecnologia tributária, a gente roda numa plataforma onde ele identifica, né, dentro desse extrato de arrecadação, os valores que foram pagos indevidamente ou a maior. E isso é uma questão, assim, a tecnologia é maravilhosa por isso, pois em 48 horas é possível que a gente já tenha um diagnóstico, né, com uma projeção, né, ou seja, ele vai chegar a um valor aproximado, do que seria possível tá trazendo de volta para o caixa da empresa. Com esse diagnóstico prévio, a gente passa para a terceira etapa, que é a efetiva execução do serviço. Para isso, a gente vai precisar que seja levantado todas as PGDAs dos últimos 5 anos para que a gente possa fazer, né, um cálculo mais preciso do que efetivamente foi recolhido a maior. Então, fazendo esse levantamento dos últimos 5 anos, a gente consegue, né, ter esse valor preciso do que foi recolhido, né, e possibilita, né, junto ao fisco, pedir, né, essa recomposição, né, ao caixa daquilo que foi pago a maior. Aí, bom, com os resultados, né, de todo o cálculo que é feito, né, dentro da nossa plataforma, né, com tecnologia, né, a gente passa, então, a fase, né, de restituição desses valores, né, que se dá diretamente numa conta indicada, né, pelo empresário. Essa conta precisa necessariamente, né, ser vinculada ao CNPJ da empresa, né, e a gente tem um ponto, né, que seria a última etapa, né, que para nós advogados, né, talvez seja um ponto importante, mas a gente, né, tem esse diferencial que até os valores serem efetivamente pagos, né, até eles virem a pingar na conta do empresário, a gente não teria um custo. Primeiro, porque a gente precisa efetivamente ver se existe a possibilidade, né, da recomposição do caixa por meio, né, do levantamento dos tributos pagos a maior e havendo realmente, né, esses valores aproveitados ou compensados, né, daí sim a gente, né, fala dos valores a serem pagos a títulos de honorários. É importante lembrar também que durante toda, né, a execução dos trabalhos, né, desde o levantamento desses valores pagos indevidamente a maior, né, a gente sempre disponibiliza a equipe para tá acompanhando, né, porque durante essas fases, né, vai ter o momento do levantamento dessas informações, há uma outra etapa onde o operacional entra em contato com a empresa, porque além desse programa da PGDAS, a gente precisa também, né, de um outro elemento que é a questão da máquina de cupom fiscal, que ali é onde tem as saídas, né, e o operacional então entra em contato para fazer pegar o extrato, né, do que foi retirado das mercadorias ali na saída da empresa. Então, o que a gente quer, ao fim, com isso, é ajudar os dois tipos de empresário, né? Os que precisam conseguir um alívio financeiro em meio à pandemia e também aqueles que precisam ter mais dinheiro em caixa para poder investir na retomada e expansão dos negócios e se perpetuar no mercado. Acho que esse é o principal foco dos trabalhos aqui que a gente, né, gostaria de estar exercendo. E tudo isso, né, a gente aplica com um diferencial, né, que acho que a tecnologia tem sido primordial, né, principalmente nesse momento em que, né, as pessoas precisam estar um pouco afastadas, mas a tecnologia, ela proporciona ainda segurança, né, e com o uso da advocacia inteligente, a gente consegue ter um resultado imediato, né, na execução desses trabalhos. E, né, fica o convite, né, interesse, né, aos colegas que estão acompanhando aqui, que têm interesse em começar. A gente disponibiliza agora na live aqui um QR Code onde vai ser possível fazer o cadastro junto ao Google
né, o Luiz ele criou o Google Forms ali para que, né, a gente possa coletar informações de eventuais pessoas que têm interesse em estar, né, buscando esse serviço de tecnologia, inteligência de negócios, né, para a gente estar auxiliando. Vamos já executar essa tecnologia. Peguem seus celulares, pode colocar como se vocês fossem tirar uma foto, sabe? Colocar a câmera, direcionar para o QR Code e ele já vai te encaminhar para o formulário que o Luiz criou, que é um formulário de cadastro. Que na verdade se trata da oferta do diagnóstico gratuito que dá início a todo esse processo que a gente acabou de apresentar, não é isso? Mesmo. Exato. Lembrando que todo esse processo que está ali esse diagnóstico em até 48 horas, ele é totalmente gratuito, né? Então a gente não tem custo nenhum também. E uma coisa que é importante pontuar, a gente acabou não colocando na apresentação, é que a data de pagamento da Receita Federal é todo dia 19. Então, assim, quanto antes esse diagnóstico for executado, o trabalho for realizado, assim, depois do diagnóstico fazendo sentido para o empresário e ele nos autorizando, o trabalho e a gente tendo acesso, né, a todo o histórico dos 5 anos, que a gente tem acesso direto no portal Simples, né, o cliente autorizando, tudo, assinando acordo de confidencialidade, enfim, todos os trâmites legais, e ainda sem, mesmo aí não tem custo nenhum, né, só vai ter custo efetivamente, a gente só recebe honorários depois que o próprio cliente receber, mas é importante que a gente leve em consideração que o dia 19 é a data de pagamento, então quanto antes, e a gente não demora mais do que uma semana para operacionalizar todo o serviço, né? Dando entrada no pedido na Receita Federal até o dia 19, até no dia 19 do mês seguinte, é muito provável que esse valor já esteja na conta, ou no máximo em 60 dias, tá? Então, como a gente comentou, a última experiência que a gente teve com restaurante foi exatos 30 dias, tá? Desde do protocolo do pedido, mas a gente já teve casos que a Receita demorou 60 dias, porque tudo depende do valor a restituir, tá? Então, quanto maior o valor, aí a Receita tende a demorar até 60 dias, mas não passa de 60 dias, tá? É bem rápido mesmo todo o procedimento. A gente gostaria de deixar os nossos contatos também, caso vocês queiram tirar qualquer outra dúvida, a gente se coloca à disposição de vocês, tá? O nosso sentido realmente é trazer esse alívio aí para todos vocês. E para finalizar, antes de retomar a palavra para o Luiz, eu abrir para perguntas de vocês, a gente queria provocar aí uma reflexão, né? Que a verdadeira fonte de riqueza não são as coisas físicas, mas a mente humana. Então, por mais que a gente use a tecnologia, para que essa tecnologia seja efetivamente transformada em inteligência de negócios, nada mais, nada menos do que a mente humana trabalhando. Tá? Essa é uma frase de Steve Forbes, e com ela eu gostaria de, em nome da doutora Josiane, do Dr. Tuan e da Dan Advocacia, agradecer a atenção de todos e devolvo a palavra ao Luiz, a palavra a Brasel. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos. É muito importante esse papo e essas orientações que vão referendar aquilo que conversamos no início, né? A gente está falando de inteligência de negócios, advocacia estratégica e, mais do que isso, a gente tem um jargão que a gente já acabou incorporando aqui nas conversas com o pessoal todos da Brasel, que é o que a gente brinca chamando de papo reto, que é conversar, falar, mas também atingir pragmaticamente as coisas e trazer resultados. E eu me recordo agora que você falando há pouco na finalização sobre a questão do prazo, exatamente essa discussão que a gente falou, vamos acelerar o processo de já realizar o evento para ver se a gente já consegue, né, antecipar essa data para o dia 19 e já trazer com que essas soluções possam estar na conta, que hoje a gente está vivendo muito essa agonia entre o que é uma oferta e o que é uma realidade. É outro jargão também que nós incorporamos nessa discussão desde o começo, precisamos de ajuda de verdade, né? E essa ajuda de verdade no momento de emergência e de emergência que nós estamos vivendo tem significados diretamente
a conta bancária, né? A ter saldo no banco. E essa, na verdade, o bom da clareza de tudo isso, a todos que a gente está conversando, é que é exatamente o uso dessa mente humana que você finalizou tratando aí, que faz a construção desses elementos de ferramentas que vão trazer retornos e pragmatismo que a gente está buscando, né? Então, a gente não está falando de nada mirabolante, não há nenhuma situação de passe de mágica, não há nenhum tipo de... A bela tradução disso é o seguinte: tem informações que foram tratadas de uma forma que acabou fazendo uma geração de pagamento de tributos a maior. E agora a gente está recuperando e trazendo isso de volta, e mais do que isso, trazendo uma construção para que esse movimento se encerre, né? Ou seja, é acertar a casa, recuperar o que se foi perdido e recomeçar sobre uma nova estrutura. Então, é um horizonte muito importante para não ficar marcado apenas como uma situação pontual. Ele é o primeiro passo de uma ação estratégica que para de fazer a gente eu acho que talvez seja uma das grandes oportunidades que a gente tem na vida, né? Que é identificar um problema, resolvê-lo e ainda conseguir resolver o que já passou, né? Talvez seja um dos melhores horizontes que a gente tenha pela frente. Então aí a gente aprender, eu sempre brinco com as pessoas mais próximas que eu sou um excelente aprendiz, né? Então, quando a gente está ali, aprende o processo, a gente está renovando as energias, está se preparando para nos tornarmos mais competitivos nesse chamado novo normal, que é exatamente essa busca que a gente está fazendo, e ainda consegue buscar 5 anos para trás. Então, é uma perspectiva bastante positiva, né? Que eu acho que a gente gostaria de trazer isso, colocar à disposição as pessoas que estão nos acompanhando, que estão pela ferramenta do Zoom ou através do Facebook, tem o chat à disposição. E qualquer pergunta, a gente está aqui disponível para fazer esse atendimento. Já foi mostrado, já está no chat o QR Code, a gente pode fazer o processo para quem quiser conhecer e ter o diagnóstico gratuito do processo, já está à disposição para a gente dar início a eles. A gente vai estar fazendo um trabalho mais efetivo, inclusive, com toda a base de associados da Brasel Bahia, fazendo com que essa oferta chegue, porque a gente entende ela como uma oferta real de construção de uma solução que vai trazer recursos para cada um, né? Então, a gente fica muito feliz de encontrar essa equação entre momento presente, momento passado e momento futuro, em cima de uma atitude, de uma ação que predispõe exatamente essa relação de confiança que a gente está começando a construir juntos. Então, tu estava explicando aí, a gente já bateu um papo antes, né? Eu já iniciei uma parte do processo aí eu queria que ficasse claro o seguinte, né? Então, tem alguns produtos que eles têm uma tributação bem específica, né? Tem a especificidade de tributação e, na prática, eu no meu sistema não fiz o cadastro correto dele lá, seja lá colocando aquelas sopinhas de letra de CFOP, CST, CSN e etc. Então, por causa disso, ele foi tributado como todos os outros e eu acabei pagando imposto a mais por causa disso, né? Então, eu tinha comentado até com você da outra vez que eu cheguei a mudar de 4 ou 5 contabilidades por causa disso e algum até me prometeu que faria esse serviço e não fez. Então, é o comum de mercado. As contabilidades não fazem, não adianta você sair aí brigando, querendo mandar seu contador embora agora, mudar de contabilidade, não é isso, né? É um serviço que vai trabalhar em paralelo com o seu contador, que vai agregar serviço para ambas as partes. Então, vocês, a partir, sem eu desembolsar nada de inicial, eu vou passar o meu PG10 para vocês, vocês fazem uma análise prévia, né, em cima de uma média de mercado, depois eu trago documentos mais específicos. Aí vocês vão me dizer, ó, no seu sistema você precisa corrigir isso, isso e isso de tais produtos. Daqui para frente eu já não pago mais imposto a mais, já resolvo o meu problema daqui para frente e tenho como buscar dos últimos 5 anos, né? E para tudo isso receber num prazo, no máximo, como vocês falaram aí, que é dia 19 que fecha a receita. Então, na pior das hipóteses, entre 30 e 60 dias eu recebo esse valor e aí que eu vou ter algum desembolso de pagamento em cima do que efetivamente eu recebi para remunerar o trabalho de vocês. É isso, mais ou menos, que funciona? Exatamente isso, Leandro. Resumiu bem, exatamente isso. Todo o trabalho funciona exatamente assim. A gente não onera o contador, tá? Porque às vezes, como
quem detém esse documento, que é o extrato da PGDAS, é o contador, ele só precisa nos fornecer um extrato de um mês só. Né? Então, pegar o último é a única coisa que a gente não vai onerar, não vai tirar tempo do contador, porque mesmo depois que fizer, rodar o diagnóstico, fizer sentido avançar no trabalho, aí é bem simples também, porque a gente consegue acessar o portal do Simples e pegar as informações que a gente precisa. Então, a gente consegue pegar todos os PGDAs e, como o doutor Tô explicou, né, entra em contato, o operacional da nossa equipe entra em contato com a empresa, com quem está responsável ali com a parte de cadastro, com o sistema de gestão e emissão de cupom fiscal, para poder pegar as outras informações. Mas é tudo bem rápido mesmo, bem tranquilo. Outra dúvida que eu tirei, acho que também é interessante para todos saberem, comumente o nosso mercado vem de fases difíceis, então estamos muitos com parcelamento de impostos, a gente tem também dívidas, impostos atrasados agora. Então, algumas pessoas podem pensar assim, eu não vou ter dinheiro para receber porque eu estou devendo muita coisa lá e etc e tal. E isso não faz sentido, né? Porque justamente pelo que a gente falou, ele vai corrigir meu problema daqui para frente para eu não pagar mais, e lá para trás, se eu tenho algum débito, alguma coisa que vou ter que acabar pagando, porque senão há desenquadramento do Simples, etc e tal, eu também vou conseguir pegar esses créditos e abater daquela dívida que eu tenho lá e tornar esse parcelamento menor do que ele é hoje, não é isso? É isso mesmo, Leandro. Daí você ainda é uma forma também de regularizar, né, essa situação. Então, dá exatamente isso como você falou. Não é empecilho para o trabalho ter dívidas, né, do Simples Nacional, não é empecilho nenhum. E aí, como você falou, né, corrige o cadastro para daqui para frente não recolher mais de forma indevida. Certo. E aí teve aquela outra questãozinha, meu contador, né, que tu me explicou. Aí eu falei, não sei se meu contador vai saber, na hora, informar para o Simples, para calcular o PGDAS depois que eu corrigir as coisas que estão lá no sistema, né? Isso vai depender de cada empresa. Normalmente eu faço isso, algumas empresas vai ter algum funcionário que faz, ou o próprio contador faz, mas depois disso, o contador precisa informar em cada campo certinho lá, e se ele não tiver habilidade com isso, vocês também entram para dar esse suporte, esse auxílio, entre em contato com o contador. Isso, todo esse auxílio também para a correção do cadastro, a gente dá o auxílio para o contador também, que ele tiver de dúvida, a gente também esclarece para ele. Então, mesmo que ele não saiba, não entenda o procedimento, fique com dúvida, a gente esclarece, não tem problema. Sentido dessa relação, faz parte do trabalho. Porque como a gente está falando com o público do empreendedor e do gestor, exatamente nós estamos falando de trabalhos e de competências complementares, né? Ou seja, são de apoio a uma construção que é o que a gente está trazendo o tempo inteiro, é a construção de uma melhoria do ambiente de negócios do empreendedor na sua empresa, né? E isso é exatamente multissetorial e é exatamente esse amparo que a gente está trazendo, que isso é muito importante ser dito com a gente nessa questão do papo reto, né, Letícia? Porque aparentemente pode parecer uma situação de divergência ou de choque, mas ela é exatamente o contrário. Ela é a composição de bons serviços para que o empreendedor tenha a melhor solução dentro da sua empresa. É uma construção, como sempre, conjunta, né? E isso é muito importante ser dito para que a gente tenha o horizonte de que a gente está trazendo solução. E essa é a perspectiva que a gente está somando sempre. Né? Convido a todos a realmente fazer essa simulação, essa avaliação. A gente tem o nosso eterno presidente executivo aqui liderando essas ações, então credibilidade não falta. Na hora que ele me pediu o PGDAS, eu já passo para ele sem problema nenhum. Eu sei que tem uma confiança muito grande. Então, não vou desembolsar nada agora, né? Não vou ter trabalho para mim, o trabalho é com vocês e com o sistema de vocês. E dentro de 30, 60 dias eu posso estar recebendo algum valor para ajudar no meu fluxo de caixa da retomada. E melhor do que do empréstimo do banco, é que não vai ficar a parcela para pagar lá mais adiante, e o gerente não vai me fazer contratar um seguro de última hora ali. Eu acho que o importante dessa visão também é ter claro isso, porque na verdade é dinheiro do empreendedor que está lá, né, de forma equivocada. Então, é um resgate a essa situação de justiça. E outra coisa que seja também importante pontuar, isso tudo que a gente está oferecendo hoje, ele tem a possibilidade de estar sendo ofertado exatamente pelo uso intensivo
de tecnologia e inteligência. Então, não, porque a princípio pode até parecer mirabolante ou coisa passe de mágica, e ele, na verdade, é resultado de um forte aparato por trás de tecnologia, e como a Letícia ressaltou ali atrás, 48 horas na resposta do diagnóstico gratuito, ele é possível porque é uso intensivo de tecnologia. E a gente consegue responder em 30, 60 dias, em função também de, mais uma vez, o uso de tecnologia intensivo que vai produto a produto, movimento por movimento, fazendo verificações se estão sendo corretas ou não as operações ali listadas. Então, tudo isso hoje é fruto de uma oferta, mas a inteligência de estar juntando tudo isso e estar trazendo isso dentro de um horizonte de resposta, que é para não ficar no ar qualquer tipo de situação de ficar parecendo que a coisa é meio mágica, e de magia não tenha nada, tenha muito trabalho, né? Só é possível fazer nessa agilidade, nessa velocidade, porque realmente tem uma tecnologia por trás, né? Aí até o Leandro comentou que os contadores não fazem, e é porque fica humanamente impossível, né, Luiz? Até pode fazer, mas vai demorar um tempão. Porque fazer isso na mão, no braço, na planilha é bem mais complicado mesmo, né? Então a gente deixa, como eu costumo brincar, né? A gente deixa para a máquina o que a máquina, né? Para a tecnologia, o que a tecnologia consegue fazer mais rápido do que nós, e para nós a gente fica com a parte da estratégia mesmo para poder levar o resultado. Bem, presidente, fica à vontade. Eu queria, antes de passar para os finalmente, agradecer demais a cada um de vocês. Eu tenho, como eu falei no início, é um momento muito importante na minha vida pessoal, porque são novas proposições, são novos caminhos, e em cima de toda uma história já montada, como eu comecei, isso foi uma decisão tomada há mais de 20 anos, e eu iniciei esse processo também da construção de conhecimento nessa área, e hoje tenho essa oportunidade de estar realizando essa parceria com o Dan Advocacia, principalmente descobri uma prima Amaral lá no Paraná, que eu não sabia. A gente ainda vai ter que achar essa árvore genealógica para entender onde é. E aí a gente está trazendo isso. Né? Espalhado pelo mundo e pelo Brasil. Pois é. Então eu queria muito agradecer a vocês a oportunidade e o meu comprometimento, minha gratidão, o meu respeito pela relação de confiança que está sendo estabelecida, e mais do que ainda essa trilha que a gente começa a trazer juntos, da responsabilidade muito grande de trazer soluções, e soluções confiáveis, soluções seguras, e ainda mais nesse horizonte que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem muito cuidado de trazer essas coisas, porque a gente sabe que as expectativas são muito grandes e sabe que as necessidades são muito grandes. Então isso aumenta muito o nosso grau de responsabilidade, porque aquilo como você colocou na sua mensagem final, Letícia, a nossa relação é humana, né? Então a gente está ali para somar como para o humano. O resultado de trabalho e de consequência de ganhar dinheiro ou menos dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito, de uma relação justa, né? Não jamais pela sua ideia pura e simplesmente mercantil. A relação que a gente tem é uma relação que avança muito mais do que isso. E o mercantil é apenas uma forma estabelecida de conseguir remunerar de alguma forma isso. Mas, com certeza, o grande conquista é a conquista de termos novas relações, de novas construções. E eu fico muito feliz de estar iniciando isso com vocês, com nossos amigos que nos confiam e todos aqueles que fazem parte desse circuito. Viu? Eu fico registrado aqui. Meu muito obrigado mais uma vez. E vamos continuar trabalhando para que a gente já no dia 19 do mês que vem já esteja comemorando. E assim, eu queria deixar uma palavrinha final também, que olha só, né, a tecnologia ela é tão espetacular que se não fosse ela, em uma semana nós não conseguiríamos nos estruturar para estarmos todos juntos, né? Então, hoje foi o nosso primeiro contato, eu espero que desse contato nasça um relacionamento muito bacana e que, quem sabe, em breve a gente possa ir até a Bahia, efetivamente, ou trazer esse pessoal para cá. Eu até fiquei assim, né, queria ver o rostinho de cada um que está aí nos ouvindo, porque esse contato humano, ele jamais pode deixar de existir, ele é precípio na nossa vida, como tanto pessoal como profissional também. Então, eu deixo aqui um forte abraço para quem ficou até o final, para quem ouviu a gente, e deixar um recado assim, vocês não estão sozinhos, né?
O Luiz está aí, vai dar todo o suporte, nós estamos do lado de cá, mas nós estamos conectados por um elo de parceria, e assim, um elo seguro, né, confiável, para a gente trazer um bom resultado para vocês aí, tá bom? Um abraço, obrigada, Luiz, obrigada, Leandro, também, foi um prazer conhecê-lo, tá? Obrigado a todos, né? Então tá tentando falar, acho que ele está com o microfone fechado aí. Agora. Aí abriu. Não, só queria agradecer, Luiz, Leandro, obrigado pela oportunidade aí de a gente estar podendo trazer essas informações aí para o pessoal aí da Bahia. A gente fica, né, lisonjeado aí de poder contribuir aí, e ainda mais nesse momento difícil que está sendo para todo mundo, né? Mas espero que possam extrair algo aí, que quem sabe dar início aí na retomada o quanto antes aí para a gente superar essa fase. Obrigadão aí, Leandro, e obrigadão, Luiz. Tá? A todos que nos acompanharam, obrigada. Obrigada pela atenção. Mais uma vez, estamos à inteira disposição. Obrigado, Letícia, Gislaine, Tuan. Muito obrigado a todos vocês por dedicarem o tempo de vocês aí para oferecer essa solução que é importantíssima para a gente nesse momento, né? Queria lembrar, como Letícia falou, né? Ninguém está de braços cruzados, a Abrazel está com muitas frentes de trabalhos abertas nesse momento. Algumas vão demorar um pouquinho mais para poder a gente colher os frutos, né? Essa ela já consegue ser um pouco mais imediata. O núcleo jurídico vai trazer muita solução para a gente nesse momento, né? E aí que eu queria frisar mais uma vez que vocês agora comecem a girar essa chave e perceber mais o Luiz Henrique cada vez mais como esse núcleo jurídico da Abrazel, e em paralelo, né, Luiz, por muito tempo ainda como nosso presidente executivo, mas você está trabalhando muito pouco, a gente achou mais esse trabalhinho para você. Obrigado, um abraço a todos aí que nos acompanharam e que vão ver aí pelo YouTube aí ao longo do tempo e com certeza entrar de cabeça aí nesse serviço que é interessante para todos nós. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado. Tchau, boa tarde.